Gente, vamos puxar um papo sobre a adaptação de Bridgerton da Netflix, ainda mais agora que está vindo uma nova temporada. Tem muita coisa sendo comentada por aí, tem muita expectativa e tem muita revolta também. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? E antes de tudo, já deixo claro que esse vídeo é uma conversa literária, de leitor para leitor, comparando livro e adaptação, falando de enredo, construção de personagem e escolhas narrativas. Não é debate ideológico, não é julgamento moral, é análise de obra. E como esse canal é totalmente voltado para o universo literário, achei mais do que justo começar nosso novo conteúdo autoral falando justamente disso. Aqui no canal a gente vai iniciar a playlist Adaptação versus Livro. A ideia é comparar livros e séries, pontuar as mudanças mais significativas e falar, sim, dos famosos assassinatos literários. Vamos comentar os pecados cometidos pelos streamings e levantar aquela pergunta clássica de leitor: será que realmente vale a pena pedir filme e série dos nossos livros tão amados? Eu confesso que adaptações me geram mais traumas do que prazer. Mas enfim, esse vídeo não é sobre mim. Então vamos lá, vamos falar dos Bridgertons, essa adaptação baseada nos livros da Julia Quinn. Antes mesmo do canal existir, eu já tinha lido todos os livros. Aí fui assistir a série, toda famosa, marketing pesado, todo mundo comentando, e a minha reação foi basicamente essa: que porra é essa? Perdão pelo palavrão, meus leitores, mas foi exatamente isso que aconteceu. E acredito que muitos ficaram assim também. Lembrando que a ideia aqui não é arrumar briga, nem mudar a opinião de ninguém. Se você gostou da adaptação, ótimo, fico feliz por você, a série te atendeu, mas se você, assim como eu, faz parte desse grande público que se revoltou, então bora sentar juntos e pontuar as mudanças mais gritantes, as que realmente alteraram completamente o livro. E já aviso, se você não leu os livros e não viu a série, talvez seja melhor não assistir esse vídeo, porque vai ter spoiler sim. Nos livros, o universo de Bridgerton é aquele romance de época clássico que a gente tanto ama. Inglaterra aristocrática, sociedade europeia rígida, praticamente toda branca, cheia de regras sociais muito claras e castas bem definidas. Casamento arranjado, reputação feminina, sendo vigiada como se fosse patrimônio da família, divisão entre nobres e plebeus, os bailes como centro da vida social, a temporada em Londres decidindo o destino das mulheres. Tudo isso que a gente já conhece dos clássicos de época e que, convenhamos, é justamente o que encanta esse tipo de leitor, o contexto histórico. Todo mundo sabe que os personagens são fictícios. Todo mundo entende que existe romantização, fantasia e até um certo delírio nas relações amorosas. Mas para muita gente, a literatura é exatamente isso: fugir do real e entrar num mundo imaginário que respeita pelo menos em parte a lógica daquele tempo. O charme está nessa mistura de fantasia com costumes históricos reconhecíveis. Aí a Netflix pega esse cenário e não dá uma mexidinha não. Ela faz um tsunami. A adaptação cria uma Inglaterra alternativa. Sim, meus leitores, parece que a gente entrou no universo da Marvel, né? Com suas linhas do tempo alternativas. A nobreza da série passa a ser racialmente diversa, com duques, viscondes e até uma rainha negra. Lembrando que estamos falando do século XIX. Na Inglaterra, isso seria um sonho? Seria, mas a gente sabe que nem hoje em dia, século XXI, essa diversidade ocupa plenamente os mesmos espaços, infelizmente. E a Netflix escolhe colocar essa representatividade justamente em romances fictícios de época da literatura inglesa. E, de novo, isso não é um julgamento moral. O ponto aqui é literário. Para leitores da obra original, quanto mais próximo do livro, mais apreciado costuma ser. Nos romances de época, as tensões giram em torno de classe e gênero. Sangue azul versus plebeus, reputação feminina, hierarquia social. Esse é o arco principal.
Na série, isso muda. A tensão deixa de ser estrutural e vira algo muito mais emocional e dramático, quase uma novela mexicana com mais cenas calientes, desconectada das regras sociais que sustentam esse universo literário. Enfim, rufem os tambores, porque agora vamos para as mudanças que realmente fizeram muita gente surtar. Francesca Bridgerton. Sim, nossa adorada Fran. Gente, o que fizeram com a história da Francesca? Nos livros, a trajetória dela já é completamente diferente da dos irmãos. Ela fica viúva logo quando começa a viver o seu felizes para sempre com o John. A partir daí vem o luto, a dor da perda e uma frustração profunda por não ter conseguido gerar um filho. O desejo de procriar passa a não ser central na vida da Francesca, a ponto de ela cogitar um casamento sem amor apenas para poder engravidar. Isso é parte essencial da personagem. Dentro desse contexto entra o Michael Sterling, o libertino mais famoso de Londres. Ele se apaixona por ela assim que a vê, sem saber que ela estava destinada ao primo. Quando descobre, começa o conflito. Michael passa anos cobiçando a mulher do primo, do irmão de coração, sentindo culpa por desejá-la enquanto o primo ainda está vivo. Depois da morte do John, esse sentimento vira uma mistura ainda mais complicada de culpa, desejo, alívio e até felicidade por finalmente existir a possibilidade de ficar com ela. Ao mesmo tempo, temos o drama da Francesca em relação à maternidade. O livro se sustenta nessa tensão entre culpa, desejo, perda e a possibilidade de realização. Na adaptação, fica subentendido que o Michael vai ser Micaela. Sim, mudaram o gênero do protagonista. E isso não muda só a atração sexual, muda completamente a estrutura emocional da história. Some o conflito da culpa por desejar a mulher do irmão de coração, some a ambiguidade moral após a morte do primo e o desejo de procriação da Francesca perde espaço. E até agora, na série, a relação da Francesca com a Micaela, agora uma personagem feminina, tem a profundidade de um pires. Não teve o encontro marcante do livro, não teve paixão silenciosa, não teve construção emocional nenhuma. E aqui nem é só a mudança de gênero que incomoda os leitores. O problema é que não criaram uma história de amor equivalente à que já existia. Basicamente assassinaram o Michael para surgir a Micaela e não aproveitaram o enredo complexo do livro. É outra história, literalmente outra história. E aí vem a segunda bomba, ou a primeira, se a gente seguir a ordem dos livros, chegamos ao Benedict. Ai, sim, nosso amado Benedict, o príncipe encantado dos livros, um dos personagens mais queridos. E aqui é importante ser muito clara. Nos livros, os romances do Benedict é um romance heterossexual, como o de Francesca. O texto inteiro deixa isso subentendido. A construção do personagem, o tipo de fantasia romântica e o arquétipo que ele ocupa dentro da história apontam para isso. Ele foi escrito como esse príncipe encantado clássico, dentro de um romance de época hétero, pensado para um público leitor específico. Então, é óbvio que muitas leitoras não iriam gostar dessa mudança. Não porque exista um problema em outras orientações, mas porque isso quebra completamente o pacto feito pelo livro com quem leu a história esperando aquele tipo de romance. Não é sobre certo ou errado, é sobre mudar o gênero narrativo e o imaginário que o próprio livro construiu. Nos livros, Benedict é romântico, monogâmico, sensível. A história dele é praticamente uma releitura da Cinderela. Baile, identidade secreta, a mulher fora do círculo social, tudo dentro do século XIX inglês. Já na série, ele entra numa trajetória experimental, com cenas de orgia e descoberta da bissexualidade incentivada pela Lady Tilly Arnold. Para uma adaptação de romance de época, o romantismo fica em segundo plano, e isso frustra quem leu esperando aquele arco.
Nos leitores entendemos que nenhuma adaptação é 100% fiel, mas mudanças tão profundas levantam uma pergunta legítima. Por que mudar justamente os pilares narrativos, quando o maior público consumidor são as leitoras dos livros? Respirando fundo e secando as lágrimas, vamos para outras mudanças importantes. A narrativa. Nos livros, cada volume foca praticamente em um casal. As subtramas existem para enriquecer o mundo, não para substituir o arco principal. E aqui fica outra pergunta: por que não explorar temas como diversidade racial, sexualidade e personagens LGBTQIA, mas justamente nessas subtramas? Isso permitiria ampliar a representatividade sem desmontar a estrutura central da história. Mas a adaptação escolhe mexer diretamente nos arcos principais. Enfim, chegando em outra alteração, Lady Whistledown. Nos livros, a identidade dela tem um tempo certo para ser revelada. Ela atravessa vários volumes e constrói um mistério delicioso. Na série, a Netflix revela isso logo no início, de um jeito completamente diferente, tirando o impacto para quem acompanhou os livros. Tem ainda personagens criados pela série, como Will e Alice Mondrich, enquanto outros importantes são retirados, como Felicity, irmã mais nova da Penélope, presente em várias subtramas nos livros. Soma-se a isso a mudança da ordem cronológica dos romances, bagunçando toda a progressão emocional. No fim das contas, fica a reflexão: Bridgerton é uma adaptação dos livros ou apenas uma série baseada neles? Até que ponto adaptar significa transformar? Vale a pena consumir uma série que muda personagens, estrutura e conflitos centrais? Ou livro e série precisam ser vistos como experiências diferentes, cada uma com seu valor? Agora quero saber de vocês. O que vocês acham? Preparados para essa nova temporada? Será que vão mexer em mais algum casal protagonista? Será que pelo menos Eloise e Sir Philip se salvam? No mais, seguimos comentando tudo por aqui. Até o próximo vídeo.